Antes da chegada da Zuli, minha terceira gata, eu vivia feliz como num conto de fadas com Gris e Poá. A harmonia existia, mas a minha percepção dos gatos era limitada. A Zuli chegou para me ensinar a complexidade do universo felino. Sentia o Gris, meu primeiro gato, como um guardião generoso. Ele é cauteloso, inteligente, protetor, pacífico e muito carinhoso. Bem diferente da Poá, que tem a essência da nobreza. Ela é elegante, sofisticada, segura de si, forte e independente. Sempre brinquei dizendo que Poá é a rainha. E Zuli, que chegou depois, tem a energia de uma grande maga, cheia de habilidades e truques. Ela é expansiva, bela, sedutora e consciente do próprio poder. E facilmente pode enfeitiçar as pessoas com sua autenticidade, graça e ousadia. Com a chegada da nova integrante no meu conto de fadas, tivemos um pequeno problema. A rainha Poá não aceitou a maga Zuli, que por sua vez não foi com a cara da rainha Poá. E o guardião pacífico Gris se atrapalhou no meio das duas e decidiu me defender. Foi literalmente uma confusão. Eu sou Estefânia Fernandes e esse é o podcast A Louca dos Gatos. Durante essa temporada, eu tô contando a minha história com Gris, Poá e Zuli. Se você começou a ouvir o podcast agora, te recomendo voltar e ouvir os episódios anteriores para escutar a história desde o início. Episódio 4. Meus sentimentos influenciam os gatos? Mesmo dentro do caos que estava sendo a integração da Zuli com Gris e Poá, eu continuava procurando alternativas para fazer isso dar certo. Desistir, para mim e para o meu marido Edu, não era uma opção. 5 meses após a chegada da Zuli, a médica veterinária Isabela Martins, que ouvimos no episódio 3, sugeriu que começássemos a dar ansiolítico para as gatas. Eu achei que ainda estava cedo para optar por remédios e decidi não medicar. Porém, a adaptação entre eles não ia bem. Os sinais negativos continuavam. Tínhamos que seguir com os encontros e criar situações alegres e com associações positivas. Tudo aquilo que vimos no episódio anterior. Eu concluí o trabalho com a veterinária Isabela e segui com o apoio do Edu, colocando em prática tudo o que aprendemos, ainda com muita esperança. Emocionalmente, eu seguia muito mexida com a situação. Não conseguia dormir. Minha vida social de fato tinha acabado. Estava vivendo apenas pelos gatos. Recentemente, achei anotações das reflexões que fazia durante a adaptação. E esse foi um dos textos que eu escrevi. Acordo me sentindo angustiada e com vontade de chorar. Zuli mia e arranha a porta, demanda sem fim. Ela me sequestra, rouba meu tempo e o tempo que tenho para ficar com os outros 2 gatos. Perdi meu tempo de descanso, de relaxamento, não tenho mais possibilidade e tranquilidade para viajar. Ela não para de pedir, é insaciável. Eu visito minhas sombras. Não tive filhos para evitar essa demanda excessiva e agora estou aqui, presa nessa situação. Então, eu entendi que precisava de ajuda. Comecei a procurar alguém que ajudasse na adaptação dos gatos, mas que também lidasse com os meus sentimentos, pois entendi que também estava precisando de apoio psicológico. Nessa busca, eu encontrei Valéria Zukauskas, a Val, que trabalha há mais de 20 anos na área. Eu sou Valéria Zukauskas,
bióloga, comportamentalista, psicanalista, comunicadora entre espécies, terapeuta floral, e eu trabalho hoje diretamente com comportamento felino. Então, tanto atendendo os tutores com questões dos gatos, levando esse bem-estar não só para o gato, mas também para o tutor, e também formando profissionais nessa área de felinos. A Val é uma pessoa muito animada e que traz essa energia positiva na sua abordagem. Ela nos contou que acompanhou de perto mais ou menos 4.000 lares durante a adaptação entre gatos, e que são raros os casos que não deram certo, uns 10% apenas. Quando a Val chegou na história, Zuli já estava com a gente há quase 6 meses. Eu não posso negar que, num primeiro momento, o que eu sempre vejo, né? Um tutor que precisa de ajuda. Então, eu preciso entender o nível de consciência dessa pessoa com relação ao comportamento felino. Eu preciso entender a expectativa dessa pessoa com relação à adaptação. Stefânia chegou, então qual é a leitura que eu fiz? Eu falei, bom, são 3 gatos e pelos primeiros vídeos que eu percebi, o que eu notei, né? Eu notei o Gris, que era o machinho, né? Um pouco mais receptivo com as coisas, tanto é que eu afirmei muitas vezes para você, eu acredito que ele seja o primeiro a aceitar a filhote, né? E a fêmea, a Poá, ela vai ficando um pouquinho para depois, ela vai se acostumando. Então, esse foi o primeiro cenário que eu peguei, porque é muito corriqueiro, né? Eu recebo muito esse pedido de ajuda. Eu diria para você que é o carro-chefe, é a adaptação, né? Por uma série de razões aí técnicas de comportamento, mas essa dificuldade, ela não é do tutor. Essa dificuldade é pela espécie que a gente está lidando. Então, foi ali A Val me dizia que era só uma questão de tempo. Ela conta que acompanhou casos que demoraram até 2 anos para dar certo. E se eu estivesse disposta a me dedicar, tinha grandes chances de conseguir que ficassem bem. Val me mostrou que ainda podia explorar recursos, ferramentas e exercícios ao longo desse novo caminho da adaptação. Eu pensei, Val é bióloga, especializada em comportamento felino, já acompanhou tantos casos de sucesso. Se ela me disse que com dedicação e tempo vai dar certo, então eu vou me dedicar. Eu tenho esse tempo, vai dar certo. A minha maior esperança era que os 3 gatos vivessem em harmonia. Edu, meu marido, ficava indo e vindo da casa dele para a minha. E a distância entre nossas casas é de mais ou menos 1 hora. Edu tem 2 filhos e também outros compromissos e demandas. Quando ele não estava comigo, eu não conseguia fazer sozinho os exercícios com os gatos, pois era preciso fazer uma certa mediação para evitar o conflito entre eles. Aí, eu busquei algumas pessoas que pudessem vir passar 1 hora comigo em casa e me ajudar. Passaram pela minha casa Dani Lobelo, a Anne Correia e a Daniela Van. As 3 são profissionais, têm conhecimento e experiência com gatos. Elas vinham me ajudar quando o Edu não estava em casa e também começaram a se envolver com a história. Nessa época, a minha casa continuava dividida em 2. Gris e Poá de um lado e Zuli do outro. Eu seguia me dividindo entre eles. No momento que tinha ajuda, fazíamos o encontro dos gatos na sala. Aquela nossa novelinha da associação positiva. Juntávamos os 3 com petiscos, brinquedos, trilha sonora relaxante, cheirinho de lavanda no ar. Tudo para que ficassem felizes juntos. Logo que eu cheguei, Essa é a voz da Anne Correia. Para começar a te ajudar, a fazer os exercícios, a gente fazia pelo vidro da cozinha, Ficava a Zuli do lado da cozinha, eu ficava com ela. E do outro lado ficava o Gris e a Poá. Aí, com o tempo, o Gris foi ficando um pouco irritado com a porta de vidro. Ele não se sentia à vontade. As nossas estratégias iam mudando. Então, fizemos encontros com a porta de vidro fechada, como contou Anne. Assim, poderiam se ver sem contato físico. Gris ficava irritado com a porta fechada. Então, decidimos treinar a Zuli para andar com coleira peitoral e guia, dentro de casa.
E aí partimos para a Zuli começar a interagir com eles com uma coleirinha peitoral. E aí a gente foi fazendo toda uma associação positiva com a coleira, né? Eu lembro até que eu fui colocar, dava o petisco para ela, atrelava a guia. A gente tenta segurar de um jeito que o gato não sinta a coleira pesando, porque isso pode até interferir, né, no comportamento dele. Então eu lembro de estar sempre com a mãozinha assim para cima, para não pesar nas costas dela. E aí a gente chegava com ela na sala para o encontro lá com o Gris e com a Poá. A escolha de colocar a Zuli na coleira aconteceu porque ela sempre foi muito impulsiva. Então, às vezes, ela estava quietinha e, do nada, dava um pulo em cima dos outros gatos. E isso os assustava. Claro, isso aumentava ainda mais a tensão. A Zuli não se sentia confortável na coleira. Ela não gostava. Mas, de uma certa forma, parecia respeitar essa situação. Era como se a Zuli entendesse o que a gente estava tentando fazer. Só que tudo começou a ficar muito formal, porque a Zuli ficava mais contida, claro. Poá e Gris, vendo Zuli presa, ficavam tranquilos. Mas sem a guia, as inseguranças e os medos voltavam. Uma segunda estratégia que usamos foi instalar uma porta de tela entre a área dos quartos e a sala. No episódio 2, eu comentei que uma das minhas inseguranças de adotar um gato era telar as minhas janelas, porque eu perderia a vista que tinha para o Cristo Redentor. E agora, as telas estavam dentro da minha casa. Era uma porta de tela. Gris e Poá ficavam de um lado e Zuli do outro. Nessa época, eu gravava alguns vídeos para o grupo de WhatsApp que se formou com a Val, Anne, Dani, Edu, a Nádia e eu. Meu Deus. Éramos um grupo unido, trabalhando e torcendo pela adaptação. Recuperei trechos desses vídeos. Eu e Edu íamos narrando o que estava acontecendo. Encontrinho matinal, a gente colocou os almofadões com cheirinho. O Gris tá de um lado, a Zuli do outro. O Edu tá aqui junto e eu também. A Zuli tá deitadinha. Ela já chegou mais perto. Ela deu um pulinho não querendo brigar, querendo brincar. Aí o Gris já ficou mais ligado, mas eu conversei com ele, fiz carinho, conversei. E ele não ficou agressivo. Por enquanto, sem estresse. Daqui a pouquinho a gente fecha a porta, mas... Ah, Poá tá olhando lá de longe, ó. Em um momento, a Zuli chega um pouco mais próxima e o medo já aperta. Vem. Ai, meu Deus. Gris já não tá mais deitadinho, já tá mais alerta. Vai. Ai, meu Deus. Deitou, conseguiu se controlar. Mas o Gris começou a se incomodar muito com a porta de tela. O Gris que incomodava com a tela, não é nem a Zuli. Conversei com a Anne sobre isso. Eu lembro do Gris muito irritado com aquela porta. É verdade, parecia que ele tinha medo da porta, né? E parece que teve até algum episódio que a Zuli pulou na porta. Gente, Zuli, pensa, aquela raposinha saltitante. A Zuli pulou ali, empolgada, coitado. Pensa, o gato, né, tranquilão, quase teve um treco, né? Aí que ele até fez o fus pra tela. Sim. Nossa, então a gente, tá vendo? Foi tentando várias coisas, várias alternativas. O fus é o rosnado do gato. Quando mostra os dentes e faz aquele rosnado felino. É um sinal de desconforto e de defesa. Bom, a gente tentou de tudo que vocês podem imaginar. A loucura continuou e só piorava. Parecia uma montanha-russa. Algumas coisas começavam a dar certo e depois desandavam. Trocávamos de exercício e acontecia a mesma coisa. Edu e eu fomos desanimando. Não sei, isso é da sua intuição, não dava. Eu não tinha essa capacidade de... Eu achava que de fato podia dar certo. Tinha sido só uma coisa inicial ali, um primeiro tapa entre os gatos e tal. Não achava que ia chegar onde chegou.
Não, eu também acreditava. Na verdade, a gente se agarrou bastante à esperança. Apesar do trabalho, a gente falava, vai dar certo, a gente ainda vai celebrar eles juntos. Mas a gente foi meio estúpido, né? Para pra pensar, assim, depois desse tempo todo, assim, a gente nunca teve um sinal do universo que, não, melhorou, agora tá bom. Nada, tipo, nunca, assim. Só piorava. Só piorava. É verdade. Todas as estratégias que a gente ia tentando não dava certo. Aquela não porta. Nada dava certo. Porta de tela, porta de vidro, coleira. E os sentimentos dessa adaptação frustrante tomavam conta de mim, do Edu e também dos gatos. O gato sente, sim. Essa é a voz da Val. Sente e muito. A gente não se percebe, mas a gente respira diferente. Gente, o que eu tô falando aqui não é esotérico, não. A gente respira diferente, a gente pisa diferente, a gente anda diferente, senta diferente. Então, o gato, por ele ser todo animal né? Mas eu falo que o gato é um pouco mais, muito observador. Então, para isso grita para ele, fica muito evidente para ele. Então, eu tenho ali pessoas, quando eu falo energias diferentes, assim, eu quero me referir a isso. Então, o pisar diferente, o falar diferente, o timbre de voz diferente, a tensão no ar é justamente por essa leitura corporal tão sutil que eles já podem fazer. Há alguns anos eu diria que eles não fariam, mas hoje eles já fazem, né? Sobre nós. Então, isso afeta sim diretamente. Os nossos sentimentos interferiram na adaptação entre os gatos. Na época que instalamos a porta de tela, já fazia mais de 1 ano que a Zuli estava com a gente. Então, já tinha completado 1 ano dessa confusão, da casa dividida em 2, os gatos irritados. E nós seguíamos insistindo nos exercícios com os gatos. Eu sonhava com esses 3 gatos juntos, felizes, mas estava muito decepcionada e confusa. O Edu também estava frustrado. Eu comecei a ficar triste, acessei sentimentos ruins e minha relação com o Edu também estremeceu. Eu conversei com o Edu antes de trazer esse assunto para o podcast. Hoje falamos sobre isso abertamente, mas na época foi muito delicado o que aconteceu. O nosso relacionamento começou a ser dominado por tudo aquilo que estava acontecendo e entramos numa fase de contração e desequilíbrio. Teve uma época que eu comecei a discutir muito com o Edu por causa dos gatos. Eu falei, gente, será que no fim disso tudo eu vou acabar me separando do Edu? Eu cheguei a pensar nisso, porque a gente começou a ter muito problema. Isso é comum, né? É comum e, assim, uma das coisas que eu faço em consulta, né? Aí a gente passeia na psicanálise, na psicologia. Uma das coisas que eu faço em consulta, veja, a consulta é dos gatos, mas eu preciso de uma forma polida, delicada, educada e amorosa, de uma forma não especulativa, entender como é que está a relação, não só do casal, mas qual é a relação das pessoas naquela casa entre elas, né? Porque como a gente tem uma situação que é a adaptação de gatos, ela pode demorar 1 mês, ela pode demorar 1 ano, então a gente precisa que esses tutores, eles estejam muito conectados, né? Isso não é só um casal, então muito conectados, conversando bastante, isso ajuda muito. Então é muito frequente, infelizmente até sim, a separação, a relação ela já não tá boa, muitas vezes. Aí a gente entra com a questão da adaptação. Isso vai aflorar sentimentos que muitas vezes um tem pelo outro. Eu me lembro que quando a gente estava fazendo a aproximação entre os gatos, eu ainda tinha muito medo de dar qualquer coisa errada. E aí, quando um dos 3 gatos fazia um movimento mais incisivo, eu queria parar o encontro. Edu, por outro lado, é diferente de mim e ele queria avançar mais. O meu medo me fazia recuar. Então a gente discutia. Com certeza, para nossa relação também foi péssimo. Por quê? Porque, enfim, acho que a gente foi espelhando esse desconforto, né? No fundo, eu estava desconfortável com o seu medo, achando que isso é o que estava atrapalhando, acabava ficando com raiva, mas ao mesmo tempo eu também estava ali, não estava conseguindo, enfim, eu também tinha medo de uma certa forma de acontecer alguma coisa com os gatos ou com a Zuli.
Então acho que tudo isso ia mexendo, assim, com a gente também. A gente discutia com frequência. Os conflitos agora eram entre os gatos e entre nós dois. Foi difícil, e eu não sabia como sair dessa situação. Conversei novamente com a psicanalista Renata Winning, mestre em psicologia e especialista em psicologia perinatal, sobre como essa situação entre eu e o Edu estava evidenciando algo mais interno. Então eu falei, eu estou projetando alguma coisa nessa história, algum trauma meu, alguma coisa minha que está surgindo aqui. E às vezes são fantasmas que a gente não está querendo ver e que vêm à tona a partir dessas relações. Então tudo isso vai produzindo transformações e, inevitavelmente, a forma como a gente olha para a realidade é muito a partir das nossas projeções, das nossas fantasias. Então, se a gente estivesse vivendo ali só aquela cena, estava fácil, mas provavelmente você estava vivendo essa adaptação em outras coisas que você já passou na sua vida, né? Outras cenas do passado, o que é para você momento de adaptação, o que é para você a entrada de uma outra pessoa, né? Então, assim, essa é a complexidade humana, essa é a questão da linguagem, inclusive, né? Porque a gente vai interpretando a realidade de uma forma muito específica. A gente não consegue acessar a realidade tal como ela é, porque é sempre numa edição nossa, num recorte baseado nas nossas fantasias, nas projeções do que a gente está sentindo internamente e a gente atribui ao outro, ou atribui ao contexto. Então, acho que com certeza ali você já estava também enxergando na situação e nos gatos uma série de coisas que tinham a ver com a sua vida, com a sua história, não só do passado, mas provavelmente do presente, né? O que estava acontecendo na sua vida naquele momento que, de alguma forma, também aparecia ali na relação com os gatos. Será que eu, com meus traumas e projeções, criei uma realidade ainda pior? O quanto os nossos sentimentos influenciam na situação? Zuli foi a responsável por revelar o tamanho do medo que estava guardado em mim. E aí, nessa situação assim que você estava vivendo, acho que era um momento interessante para pensar também em qual que é o grande medo, né? Então, vamos pensar, vamos deixar a fantasia mesmo rolar. Onde é que você acha que isso vai chegar? Se o pior acontecer, o que é o pior cenário? O que você tanto teme? E, a partir disso, tentar entender, né, o que isso significa. A situação era tensa. Os gatos começaram a mostrar sinais de estresse. Se durante os encontros alguém se distraísse, um dos gatos voava para cima do outro. Era uma situação crescente de desconforto. E eu me lembro de falar pro Edu que não estava bom para ninguém, nem para mim, nem para ele, nem para os gatos. Mesmo assim, a gente não desistia. Não sei explicar racionalmente o porquê. O que sei é que nesse ponto já estávamos muito conectados a Zuli. E ainda tínhamos esperanças. Isso que eu via de vocês, que desistir não era uma opção. Essa é a voz da Daniela Van, uma das profissionais que nos apoiou na missão. Talvez, às vezes, parar um pouco, descansar, respirar, mas seguir. Se tem uma coisa que eu posso dizer com certeza, é que você investiu tudo o que você podia. O seu tempo, os seus recursos financeiros, a sua saúde mental. Isso eu me lembro de uma vez vir aqui, e não num tom de reclamação, eu nunca vi isso de você. Mas nas conversas que a gente tinha, a gente acabou ficando boas amigas. Sim. Você dizer, minhas noites nunca mais foram as mesmas, agora eu acordo mais cedo, eu durmo mais tarde, acontece isso. E de eu pensar, meu Deus, como que eu posso ajudar essa pessoa, né? No grupo que a gente tinha, a gente, juro por Deus, a gente quebrava a cabeça para ver o que a gente podia trazer para sua casa, para ajudar não só os seus gatos, mas para ajudar você, porque a gente via que você estava fazendo absolutamente tudo que estava ao seu alcance, e talvez até um pouco mais do que estava ao seu alcance, para tentar fazer dar certo. Mas... Seguimos tentando, com esperanças, apesar de tudo. Eu realmente acreditava, que ia dar certo. Na minha cabeça, assim, vai demorar, vai custar um pouco, mas vai dar certo. Eu nem enxergava o não vai dar certo. Para mim não era opção, Sim. Sabe? No meio desse trabalho intenso e ainda com respostas negativas,
Edu começou a questionar sobre os métodos da Val. Ele queria ver avanços mais concretos. E é claro, vai chegando um tempo de trabalho, é óbvio que uma das partes, isso em qualquer casa, e aconteceu aqui também, começa a questionar por que é que o processo não está acontecendo. É normal acontecer isso. Então compramos o curso online sobre adaptação entre gatos da Juliana Damasceno, bióloga especializada em comportamento e bem-estar felino. Fizemos o curso e até tivemos um encontro online com ela. Algumas das orientações que a Juliana trazia eram diferentes. Por exemplo, ela falava para fazer mais encontros por dia. Quanto mais encontros entre gatos, melhor. Eu não tinha condições psicológicas para aumentar o tempo deles juntos. Já era complicado fazer 2 encontros por dia. E eu estava completamente exausta. Mas as esperanças se renovaram com uma grande mudança. Bom, quando chegou para mim a notícia da mudança, eu fiquei muito positiva, né? Eu decidi mudar de apartamento. Então, por que eu acreditei muito na mudança de casa? Porque quando a gente muda de casa, a gente tem o quê? Um ambiente neutro de cheiro. Então, você tem um ambiente novo, zerado, é uma questão de tempo. Então, a gente tem o tempo, claro, de adaptação dos gatos ao imóvel, mas, muito mais do que isso, esse ambiente neutro. Então, não tem cheiro de ninguém, nada é de ninguém. Então, é uma questão de tempo agora. Então, eu fiquei, assim, muito positiva, porque começaram a esgotar os comportamentos positivos no imóvel anterior. A mudança de casa era a última tentativa. Se não desse certo, iria desistir. Mandei uma mensagem pedindo dicas para uma amiga, a Elisa, que teve dificuldades na adaptação dos seus 3 gatos também. E quando ela mudou de casa, os gatos dela finalmente se entenderam. Na época, ela me respondeu com um áudio. E a gente chegou, abriu a caixinha e jogou eles no apartamento, Stefânia. Os 3. Daí, eles começaram a se entender. A gente ficou com um pouco de medo de deixar eles sozinhos durante muito tempo. Eu apoio a ideia de você botar todo mundo junto, entendeu? Na sala. Jogar todo mundo no meio da casa, espalhar as coisas dele, colocar o cheiro, né, nas portas e tal. Com os panos dele, você esfregar, né? Tem essa técnica que eu acho que você conhece. E largar eles todos juntos lá. Acho que tem que contar com a sorte. Acho que isso funciona. Agora era ou vai ou racha. Já fazia 1 ano e 3 meses que a Zuli estava na minha casa. Então, decidi ser mais ousada. Um pouco antes da mudança, tomei a decisão de dar remédio para as gatas. A Zuli começou a tomar ansiolítico e a Poá um remédio para a dor com efeito calmante, porque ela estava com dor na coluna e realmente precisava ser medicada. Era a tacada final. Uma nova casa. Introdução dos remédios. Agora daria certo. O que você se lembra desses encontros lá na Casa Nova? Eu lembro disso, a gente tá num outro lugar, assim, de parceria, a gente conseguia até dar umas risadas de vez em quando. Mas eu lembro que, como a gente também foi pegando mais o jeito, a gente foi sendo, entre aspas, mais ousado, eu sentia que você não tinha mais... Não que você não tinha medo nenhum absoluto, mas você não estava tão assustada com os encontros mais, ou com a possibilidade deles ficarem muito perto. Sim, meu medo foi diminuindo com o passar do tempo. E Edu e eu renovamos nossa parceria, entendendo que era importante estarmos bem para levar adiante esse desafio com os gatos. Fomos mais permissivos nesse novo ambiente. Mas aí, o caos se instaurou. Os gatos começaram a bater um no outro, se pegavam embaixo da cama, embaixo da mesa. Muitas vezes não conseguíamos separar. Nem mesmo o Gris e a Poá se entendiam mais. O ambiente estava em total desarmonia. Então, e aquilo assim foi para mim como profissional, eu comecei a entender que sim, eu estava possivelmente então começando a lidar com aquela pequena porcentagem de gato que eles não vão ficar juntos. E eu comecei a perceber isso. Então, a gente já está caindo realmente naquela porcentagem de animais que não vão viver juntos. Então,
A Nádia, amiga que me acompanhou de perto na adaptação, me questionou se não era hora de desistir. E daí cada marco desse que de repente não tinha o resultado esperado, também era eu via que era um desgaste. Eu via que no fundo tinha um lugar de preocupação, de decepção, de, cara, até onde? Só que eu não sei se você mesma percebia esse questionamento interno, muitas vezes, porque você estava muito no processo. Eu lembro que teve um momento que você chegou a me perguntar se não era a hora de desistir. Você acha que o melhor teria sido desistir antes? Eu te dizia que eu não teria segurado tanto tempo quanto você. Sim. Para mim, foi longe demais nesse sentido, no meu óculos daquilo que eu suportaria. E eu acho que você foi num limite bem extremo para você mesma. Zuli chegou em outubro de 2022. Nesse ponto já era abril de 2024. Ficou cada vez mais difícil desistir. Depois de tanto tempo, energia, amor e esforço dedicado, como saber o momento de parar? Val fala sobre os limites. Como que você sente que chegou no limite? Isso é meio que quase que um padrão para quase todos os atendimentos. Então, primeiro, você tem um tempo de exercícios. Mas veja, quando eu falo tempo, você que está ouvindo a gente pode pensar assim, mas eu já estou um tempo também. Não. Um tempo trabalhando com um profissional da forma certa. Porque não adianta a gente trabalhar um ano da forma errada. Então a gente já está chegando, passando de praticamente aí 18 meses. Qual é a minha conclusão, né? Como é que eu tiro essa conclusão? Quando os exercícios, eles deixam de ser orgânicos, de serem positivos, de serem gostosos, e esse meu repertório de opções, ele vai acabando. Então o gato, ele começa a parar de te dar opções. Eu costumo brincar que eu falo que é achar a ponta do durex. Você já não consegue mais achar a ponta do durex. A gente vai começar por esse caminho. Não tem mais caminho. Não existe mais o que ser feito. Com a casa dividida, todos estávamos exaustos. O estresse só aumentava. Mas, um dia, tudo mudou. Eu fui limpar a caixinha de areia do Gris e a urina dele estava com sangue. O Gris sempre teve problemas renais, mas eram controlados. Foi ali que eu percebi que o limite era a saúde. Eu decidi parar com os encontros entre os gatos para cuidar do Gris, o meu primeiro companheiro e o gato que transformou por completo a minha vida. Apesar da minha fragilidade, eu era responsável por ele e precisei ficar firme e cuidar do guardião do meu coração. No próximo episódio, você vai acompanhar a nossa jornada na direção da cura do Gris. Vou conversar com especialistas sobre como os animais lidam com a doença e a dor e o que podemos fazer para apoiá-los de forma amorosa e honrando a força deles. E você também vai saber qual foi o tão esperado desfecho para a nossa infinita adaptação entre gatos. Se você ficou com vontade de ouvir as entrevistas completas com as profissionais que participaram do podcast, o conteúdo está disponível na Hotmart. O link para compra está na descrição do episódio e no nosso site aloucadosgatos.com.br. E eu também quero convidar você para se conectar com a gente no Instagram aloucadosgatos.oficial, onde você vai encontrar várias curiosidades sobre o podcast. A gente se vê por lá.